Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse primeiro período, nosso lanche, as risadas que demos, as piadas infames, o pecado que começou. Nós tivemos uma aula prática lá embaixo de como é viver no meio do mundo ímpio, entendeu? Finalizamos o primeiro período, santidade no mundo ímpio, falando que os quadros com pessoas nuas, as piadas obscenas em nossa presença e a interminável descrição e vaidade de atividades imorais por parte do mundo que praticam, tudo contribui para puxar as nossas mentes para a corrupção deste mundo. A essa lista poderíamos acrescentar as medidas desonestas tomadas por sócios num negócio, a constante maledicência, ó a maledicência aí, ó, viu? Maledicência fala mal dos outros, companheiros de trabalho e as mentiras e meias verdades que ouvimos à nossa volta. A Bíblia é a nossa melhor defesa contra essa poluição. Salmos 119, 9. Já lemos. De que maneira poderá o jovem ver de novo esse texto? De que maneira poderemos guardar puro caminho? A Bíblia purificará nossa mente da poluição do mundo, se meditarmos nos seus ensinos. Servirá também como exortação contínua para que não sucumbamos às frequentes tentações, no sentido de tolerarmos que os nossos olhos e pensamentos partilhem do pecado que nos rodeia. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos imergimos na palavra, mais as nossas colocações, mais os nossos pensamentos, eles serão conforme a palavra do Senhor. É algo que é natural, em que quanto mais você tem acesso ou contato com um determinado tipo de assunto, esse determinado tipo de assunto vai fazer com que você fale mais dele, tá? Conta certo cristão como um indivíduo que frequentou uma universidade ímpia e humanista. Para guardar a sua mente das influências corruptas deste ambiente, resolveu passar todo o tempo possível com a palavra de Deus, como fazia nos seus estudos. Hoje, esse senhor é um líder missionário que tem tido um impacto profundo em centenas de vidas. A religião metodista, já ouviu falar? Metodista? Metodista, ele vem de dois irmãos, Wesley e mais o irmão dele, que eu não lembro o nome que era, que eles entraram na faculdade e estavam com essa preocupação de eles serem impregnados pela cultura humanista, pelo palavrão. A gente vê aqueles filmes lá dos Estados Unidos, né, quando a pessoa passa na faculdade, aquelas bebedeiras, aquelas orgias, aquela bagunça toda, e eles criaram um método para eles se manterem cristãos. E aí eles começaram a fazer reuniões de orações, começaram a fazer leituras devocionais, montaram um método de tal maneira que eles tenham, sim, o ensino da faculdade, mas também eles tinham o ensino da palavra de Deus, e aí daí nasceu a religião metodista. Muito interessante. Provérbios 27 e 20. Não. O que aconteceu? Mal-estar? Ele está com mal-estar? Está com mal-estar, hein, ô Alice? Eu acho engraçado esse povo, muitas vezes, entendeu? A esposa tá ruim, entendeu? Aí o cara fala, eu vou ficar em casa para cuidar da minha esposa. Não cuida nada, meu. Que cuida? Cuida do quê? Entendeu? Ainda mais quando a mulher tá ruim, o mínimo que ela quer é ter contato com o marido enchendo o saco dela, entendeu? Então, Provérbios 27 e 20. Normalmente... Então, o autor de Provérbios, dito Salomão, ele diz que tanto o inferno como o abismo, aquele grande buraco, você pode jogar coisa dentro dele, jogar coisa dentro que ele nunca se farta. Que da mesma maneira os olhos do homem nunca se satisfazem em relação a todas as coisas. Então, ontem nós estávamos lá, um casamento top, entendeu? Meu, que carne. A Rô não gostou, estava mais mal passada, mesmo o filé mignon não precisava nem cortar, entendeu? A coisa estava bom, entendeu? E aí chegou uma hora que eu não tinha mais espaço, né? Eu tive que parar de comer, né? Que raiva, né? Tinha uma mesa lá de frios lá que fala misericórdia, era todo tipo de presunto, muito bom, muito bom. Voltando aqui à nossa sobriedade. O mundo, o abismo e o inferno nunca se fartam.
mas os meus olhos, eles não conseguiram comer mais nada, né? Mas aqui está dizendo que a gente está sempre querendo algo a mais. Sempre querendo algo a mais. Efésios capítulo 5, verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Lido esse versículo, eu vou convidar os irmãos a se ajoelhar para a gente pedir perdão, entendeu? A gente tem, não, eu vou ser o primeiro a ajoelhar, entendeu? Provérbios 27 e 20 e Efésios 5, 4 são versículos que podemos memorizar e neles meditar quando nos encontrarmos em ambientes corruptos. Então eu vou decorar para próximo tempo com vocês, eu até com esse versículo decorado. A nossa reação ao mundo pecaminoso que nos rodeia deve, contudo, ser mais do que simplesmente defensiva. Precisamos nos preocupar não somente com a nossa pureza da mente e coração, mas também com o destino eterno daqueles que desejam poluir-nos. E aí a gente volta ao primeiro período em que Jesus fala que ele não nos tira do mundo. Porque se a gente ficar se preocupando apenas com a nossa pureza, o que vai acontecer é que a gente se afasta e as pessoas elas vão morrer. Por isso, eu não abandono o ministério. Eu tenho que ficar aqui com vocês, entendeu? Tem que continuar falando. Quem sabe um dia a Esther se converte, entendeu? Quem sabe, entendeu? Eu olho assim e o Carlos fala assim: minha esposa é bem-aventurada, entendeu? A gente tem que, voltando à seriedade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não sair dos ambientes. A gente não tem que conviver, compactuar com aquilo, mas a gente não pode sair. Se a gente sair daquele ambiente, o que vai acontecer é, ninguém fala, ninguém prega. A gente tem que estar lá. Dá uma encostadinha na porta ali que dá uma abrida. Voltando ao sal. Deus nos deixou no mundo para sermos sal e luz. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Não vai ser você não, Carlos. A Isla sabe de cabeça. Vai lá, Isla. Não sabe de cabeça? Não. Lê não. Eu falei já de cabeça. 13 e 14. Vós sois sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, se pisado pelos homens. Vós, 14. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia. Parou, calma, não se empolga, só até o 14. O uso do sal como uma referência, como uma metáfora, para descrever a nossa relação com o mundo, ensina-nos que os cristãos devem constituir um poder de preservação, mas também um poder de limpeza e purificação. Um agente que impeça e retarde a decomposição. As pessoas no mundo estão mortas. Se nós não falarmos nada, elas vão morrer, literalmente, inclusive espiritualmente, quando falecerem fisicamente. Então nós temos dois poderes. Primeiro, de iluminar o caminho dessas pessoas. É uma obrigação que nós temos. E com a palavra nós retardamos, porque o sal tem essa característica. Faz com que a pessoa ela dure mais até que Deus a alcance através da palavra. O sal combate a deterioração. De forma semelhante, os cristãos mostrando ser cristãos verdadeiros, estão constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual. É o que nós esperamos que as pessoas façam. Quando nós elegemos um político que ele tem a bandeira cristã, nós esperamos que ele realmente defenda os valores, mas a gente não vê isso. As pessoas, elas simplesmente se moldam à condição do cenário que está lá. Todavia, só Deus sabe quão mais corrupto seria ele sem o exemplo, sem a vida e sem as orações dos santos. Então, apesar de nós vivermos num mundo pecaminoso, um mundo que jaz no maligno, ele seria pior sem a gente. Quando houver o arrebatamento da igreja,
esse mundo ele vai ficar sem a ação do Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem cristãos. Imagina o inferno que vai ser. Quer imaginar, Carlos? Não sei, você vai ficar por aí? Não, tá fora. Tá amarrado. Como luz do mundo, nós somos portadores de boas novas da salvação, ou seja, nós temos que falar que existe sim uma saída e existe uma opção. O próprio Jesus é a verdadeira luz. É como se disse a respeito de João Batista, nós também devemos ser testemunhas para testificar a respeito da luz. João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Um, 7, 8 e 9. É o Nicolas ou o Manu? Manu. Acho que é muito para ela, vamos lá. 7, 8 e 9, né? É. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E não daria a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminada a todo homem. Quem é essa pessoa que veio para ser testemunho da luz? Não. Jesus Cristo, ele é a luz. Quem que é que veio para testemunhar dele? João Batista. João Batista. E os discípulos. Não, primeiramente não, mas esse texto aqui ele está falando de João Batista, da parte de João Batista. Porque você está louco com o homem enviado por Deus, cujo nome era João. Sim, eu pulei exatamente para frente, para não falar. Está falando de João Batista. Um cristão que dá testemunho no espírito de genuína preocupação pelos outros não será facilmente corrompido pela imoralidade dessa pessoa. Cuidado! Às vezes a pessoa ela se envolve com outras pessoas mesmo com a intenção benigna de ajudar e ela acaba sendo enrolada. É o que a gente fala, por exemplo, do namoro evangelístico, ou seja, eu namoro alguém que não é cristão e por namorar alguém que não é cristão, eu acho que eu vou converter essa pessoa. E é muito mais fácil a pessoa me levar para o mundo do que você convencer a pessoa. Não precisamos necessariamente denunciar os pecados dos nossos colegas mundanos para agirmos como sal da terra ou brilharmos como luz do mundo. Apenas o seu agir correto. Eu não preciso acusar o Carlos, eu não preciso acusar o Nicolas, eu não preciso acusar o Daniel. É simplesmente eu agindo de uma maneira diferente, vai vir naturalmente essa acusação e essa necessidade de mudança. A nossa própria vida santa servirá como suficiente repreensão e a razão do nosso interesse pelos outros nesse ponto não é tanto a sua conduta, mas a sua necessidade de Jesus Cristo como seu Salvador. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas se preocupam com a conduta externa. Então muitas igrejas elas partem de usos e costumes. Eu não estou dizendo que você pode vir para a casa do Senhor com qualquer roupa, mas a pessoa ela prima somente pela roupa. Então a igreja, o homem tem que vir de terno. Se ele não vier de terno, ele vai para o inferno. Se ele não tiver, se a mulher ela tiver com calça, ela vai para o inferno. Se ela tiver cabelo curto, se tiver com maquiagem, ela vai para o inferno. A pessoa ela exterioriza a necessidade da coisa, sendo que o interior dela não reflete. Se refletisse o exterior, refletisse o interior, não há problema nenhum. O problema é que a gente quer simplesmente o exterior e as pessoas elas padronizam isso. E isso é preocupante. Então, esse texto está dizendo que a gente tem que, não é necessariamente ficar exortando a pessoa por causa da roupa, por causa disso, por causa daquilo. A gente tem que viver aquilo e a pessoa ela vai ser transformada pela pregação da nossa própria vida. Henry Clay é um escritor cristão, entre outras coisas, um grande evangelista. Um dia encontrou-se sentado num comboio ao pé de um jovem que estava a beber bastante. Cada vez que o rapaz abria a garrafa, oferecia a ele e o mesmo recusava com uma palavra de agradecimento. Finalmente o jovem disse a ele: deve pensar que eu sou um indivíduo muito grosseiro. A resposta amável dele foi: acho que é um jovem com um coração muito generoso.
abriu o caminho para uma boa conversa entre dois sobre a necessidade de compromisso de Cristo. Então ele estava sentado e o cara abria a garrafa de pinga, tomava um gole e oferecia para ele. E ele falava, não, muito obrigado, agradeço pela sua gentileza. Não é? Está amarrado, vai para o inferno, queima Jesus, entendeu? O cara fez uma, fez duas, né? E o cara falou assim, talvez você ache que eu sou muito grosseiro, né? Está insistindo com você. Ele falou assim, não, você é um cara muito generoso, você é um cara muito bondoso de coração. E ali, ele usou aquele gancho para fazer o quê? Pegar o evangelho. Então, tem um rapaz, um senhor, né, que a gente tem contato lá em São Paulo, irmão Campos, que é ele que nos deu os marcadorzinhos da página. Ele participava da reunião de oração conosco nas quartas-feiras, e aí ele gostou do projeto e ele abriu na terça-feira com outro grupo de pessoas. E ele é exatamente dessa maneira. Ele está andando na rua, ele encontra alguém e ele pega ganchos como esse. Ele não necessariamente tem que acusar a pessoa que estava bebendo. Ele simplesmente, ao recusar educadamente. Então eu fiz uma coisa interessante, falei para a Rô, entendeu, essa semana. Estava lá, acho que foi na sexta-feira. Estou com a campainha, um rapaz, entendeu, da ordem dos seus 30 anos mais ou menos. E ele, a hora que eu entrei, a hora que eu abri a porta, né? Ele olhou para mim, olha, desculpa te incomodar, não sei o quê. Eu vim do Nordeste, entendeu? Eu cheguei aqui, estava friozinho, né? Eu tô sem roupa, tô só com essa camiseta, não sei o quê e tal, você pode arranjar alguma roupa para mim? Aí o vizinho deu alguma coisa, não sei o que, a pessoa foi dando roupa para ele. Eu fui lá, catei uma jaqueta que eu tinha, dei na mão dele, e ele falou, pô, você não tem uma sandália? Entendeu? Olha o estado da minha sandália, a sandália havaiana com o fundo, sabe quando tá meio comido assim? Aí ele olhou pro meu pé e falou assim, teu pé é tamanho do meu. Eu tirei daí para ele, vai fazer o quê, né? Fiquei descalço, ele agradeceu, entendeu? Não tive tempo de conversar com ele, mas atitudes como essa são atitudes que fazem com que a pessoa ela tenha um outro tipo de pensamento. Aí ele me abençoou, era cristão, ele me abençoou, eu o abençoei e ele foi embora. Depois de Jesus ter chamado Mateus, que era um coletor de impostos, entendendo que a condição de um coletor de impostos naquela época era odiosa, hoje também é, né? A gente vê o cara que ele vai cortar água e luz, entendeu? Os caras saem com facão, saem com revólver, entendeu? Não vai cortar a luz aqui. Se for na favela, então, o rapaz que conosco fundou a nossa igreja, ele era da CAESB, e o Sebastião, e ele ia fazer esses cortes de água o estrutural, no meio daquelas boquetas lá, e aí ele comprou uma chapa de ferro e colocava atrás do banco, porque os caras davam tiro nele quando ele estava embora, entendeu? Para bater na chapa e não pegar neles, entendeu? Então, entenda que nós continuamos sendo sujeitos a esse tipo de situação. Depois de Jesus ter chamado Mateus, o cobrador de impostos, que era odiado, para o seguir, quando se encontrava comendo na casa dele com diversos seus amigos, os fariseus queixaram-se aos discípulos de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Falei para hoje pela manhã, eu fui destituído do meu cargo do Glorify. Como assim? Porque eu estava gravando, né? Com a minha voz. Aí alguém me doou, não sei, uma mulher, não sei de onde doou, porque eu coloquei você preenche lá para você receber gratuitamente. Alguém pagou a inscrição, então vocês não vão mais ouvir minha voz, eu ouvi do Cornélio agora, tá? Lucas 5, 30 a 32. Sim. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí quando ele fala que os fariseus murmuravam, porque ele come com os publicanos e pecadores, eles estavam falando de quem? Publicanos, quem eram os pecadores? O coletor de imposto, aquele que tinha recebido eles na casa dele, tinha feito o almoço, estava dando a comida, ele estava falando mal daquele cara que estava servindo a comida.
Certamente é isso mesmo que Deus quer que façamos quando brilharmos como luzes no mundo. Finalmente, a despeito de todas as sugestões desse tópico que nós estudamos, pode haver uma ocasião em que o ambiente corrupto se torna intolerável, onde nós, como Ló, nos sentimos atormentados pelas obras ímpias que vimos e ouvimos. Então, até onde eu tenho que participar de ambientes como esse, com o objetivo de pregar o evangelho? Aí a gente cai de novo no carnaval. Quando a situação ela é intolerável, porque nós temos que entender que a nossa função dentro do mundo é a função de como um profeta. O profeta ele tem duas opções dentro de um lugar. Ou ele vive, ou ele morre. Essas são as duas situações. Essa vida dele aqui, ela pode ser uma vida de testemunho do evangelho, ou de um princípio do início da corrupção dele. Porque se você está num ambiente, e eu falo para um grupo, para algumas pessoas que eu evangelizo, né? Se você está numa igreja que prega o evangelho, que não é bíblico, você como homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode ficar lá para ser testemunha da palavra. Mas se não for vontade de Deus, ali você morre. Porque você começa a ser envolvido pela cultura da igreja, que é errada, e você é corrompido. É natural isso. Você fica no contexto do negócio pecaminoso e você é corrompido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então muitas vezes eu falo para pessoas, saia dessa igreja. Uma moça, um casal lá da Bahia que eu aconselhava, eu falei, saia dessa igreja. Procure uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma Assembleia de Deus tradicional, saia dessa igreja. E aí quando aquele casal saiu da igreja, o pastor da igreja foi visitar, inclusive para dar bronca. Poxa, vocês vão sair da igreja, vocês vão abandonar tudo. Eu falei, pastor, nós estamos na igreja com o Senhor há 5 anos. O Senhor nunca sentou para conversar conosco. O Senhor nunca foi na nossa casa. Por que agora o Senhor está preocupado com isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Então eles precisavam sair, outras pessoas eu falo, saia. E é legal de você fazer isso fora daqui de Brasília, porque eu não estou chamando para minha. Eu estou falando para a pessoa sair dela. Entendeu? É diferente. Certamente é isso que Deus quer que façamos quando brilhamos como luzeiros no mundo. Finalmente, a despeito de todas as corrupções deste capítulo, pode haver uma ocasião em que o ambiente corrupto se torna intolerável. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Segunda Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Então, Ló, com toda a dificuldade dele, ele era atormentado por ver o proceder daquela cidade. Imagina, você está numa cidade tão corrupta que Deus manda cair fogo do céu, pedra do céu e acaba com tudo. Foi algo que aconteceu, não necessariamente dentro do contexto de juízo divino, com a cidade de Pompeu. O Vesúvio, ele explodiu. Pessoas, imagina a cena, gente. Você está deitado na cama com a sua esposa e o negócio é tão intenso, tão rápido, que as pessoas elas ficam carbonizadas, abraçadas, dormindo junto. Entendeu? É uma loucura. E hoje você vai lá, até caiu o chinelo. Entendeu? Você vai lá, se você for lá na cidade, você vai ver as salas, os negócios, muitas coisas preservadas, mas as pessoas mortas, carbonizadas, juntas, mães com filhos e tudo mais. Loucura, tá? Ló, ele vivia numa situação como essa e Deus arrancou ele de lá. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, num dormitório misto, onde pares não casados vivem em aberta imoralidade, ou numa situação de negócio, onde existe uma pressão constante para transgredir a lei ou comprometer os princípios cristãos. Muitíssimo complicado sociedade entre não cristãos. Se a pessoa não tiver princípios morais, complicou. A ideia de que, eu não estou aqui, ele fala que eu não estou, isso aí é danoso ao negócio. Nessas circunstâncias, devemos considerar em oração a necessidade de sair dessa situação de impiedade. Eu vou até o meu limite. Tem o limite para você chegar a isso. Então, os nossos aconselhamentos são lá na minha casa. Normalmente, a Rosângela está lá embaixo. Entendeu? Então, não há problema. Mas eu tenho relatos de pastores que o cara
trouxe para aconselhar na casa dele. A mulher trouxe o filho, a esposa ficou cuidando e a mulher ficou dando em cima do pastor lá em cima. E ele foi obrigado a eliminar aquela condição. Relacionamento corrupto, não tem que dar continuidade a esse tipo de situação. Manter uma santidade pessoal no mundo perverso é sem dúvida difícil. As sugestões anteriores não pretendem fazer parecer fácil esse problema, mas sim dar alguma ajuda prática para um problema difícil, um problema que nós encontramos todos os dias. Amanhã, segunda-feira em especial, nós vamos nos deparar com um ambiente totalmente pecaminoso, pessoas pecaminosas querendo nos corromper para a sua vida ímpia. Acima de tudo, devemos olhar para Jesus, que embora comesse com publicanos e pecadores, ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Vamos lá? Hebreus 7, 26. Já é o Daniel de novo? Que não tenha necessidade. Não. 7:26. Com efeito? Como efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem Mácula. sem se preparado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, ele vem falando da figura de Cristo, que é o nosso exemplo, aquele em qual nós temos que olhar e temos que copiar os seus exemplos. Ele se apresenta como santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Para finalizar, 1 Coríntios 10, 13. Dois, 13. 10, 13. É. 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de livramento, de sorte que a possais tentar. Existe igreja que você entrou nela e você não passa a luta? Não. Não existe. Da bagunça. Nós vamos ser tentados a todo tempo e todo momento. Mas Deus, ele nos garante que independente dessa tentação, uma tentação que vem sobre as nossas vidas, nós não vamos ser tentados além das nossas forças, porque Ele vai nos dar sempre alguma saída, alguma forma de sermos libertos, livres. Isso é uma garantia muito importante para nós. Porque quando você se compromete a ser cristão, você vai entrar em muitas situações, são situações muito sérias e graves, em que as pessoas falam assim, e agora? Com Jesus Cristo, naquela situação, o que aconteceu? Vamos ver se ele desce da cruz. Vamos ver se realmente Deus o ouve. E ele está falando, entendeu? Vamos ver se Deus realmente vai ajudar. Desce da cruz aí, entendeu? Para Cristo, aquela tentação, aquela situação toda, ele teve que passar. Nós não necessariamente teremos que passar. Algumas sim, outras ele nos dá o livramento. Se a gente passar mesmo assim, ele vai dar uma condição para te reconhecer a ação poderosa dele. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Agradecemos pela saúde, pelo teu cuidado, pelo ensino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.